Não deixe que seus medos te impeçam ou que elimine a vontade de sonhar e de viver a vida, até mesmo porque morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não encontra graça em si mesmo. Morre lentamente quem se torna escravo dos hábitos, repetindo todos os dias o mesmo trajeto que conhece. Morre lentamente quem não vira a mesa quando está infeliz em seu trabalho ou amor. Quem não arrisca o certo pelo incerto para ir atrás de um sonho. Quem não permite pelo menos uma vez na vida fugir dos conselhos sensatos. Marta Medeiros, Crônica, A Morte Devagar. eu poderia falar aqui vários e vários medos que eu tinha antes de vir para a Europa e que talvez você tenha algum tipo de medo parecido com relação aos seus sonhos e seus objetivos. Qual é o seu sonho? Quais são os seus objetivos? Talvez o medo que você tenha em realizar esteja apenas na sua mente. Quando você parar para pensar que o medo que te impede de começar seja um pequeno degrau que você possivelmente conseguiria passar muito fácil. Quando você começa a pensar dessa forma, os medos se tornam muito mais pequenos. Eu vou mostrar para vocês alguns medos que eu tinha e que talvez sejam alguns dos seus medos também. Medos e sonhos que um ser humano normal, consciente e de grande valor para a sociedade tem. Esses são meus sonhos: ficar rico, meu sonho de viajar pelo mundo, conhecer várias culturas, ver minha família bem, ter um reconhecimento mundial, ter uma família, que em algum momento eu vou ter que ter uma família, e viver da internet, viver da criação de conteúdo. Esses são meus sonhos, sonhos básicos que talvez algum de vocês possa se familiarizar. Já os meus medos, meu medo é o do desprezo dos meus pais, coisa que, graças a Deus, isso não está acontecendo. Meus pais ter desprezo de mim. Medo da falsidade das pessoas, isso acontece muito. Medo da inveja, que a inveja vai acontecer. Da traição, que nem Jesus se salvou da traição, imagina eu. Do abandono por algumas pessoas, mas eu não sou dependente e não fico à mercê de migalhas de atenção das pessoas. E medo de perder meus pais, que talvez seja um medo de muitas pessoas, mas que em algum momento isso vai acontecer. Esses são meus sonhos e meus medos. Quais são seus sonhos e seus medos? Deixa aqui no comentário para mim poder dar uma olhada e responder depois. E agora que você já sabe um pouco dos meus sonhos e dos meus medos, eu vou mostrar uma situação que aconteceu que eu tive que enfrentar meus medos. Que se eu tivesse deixado meus medos me dominar, eu não conseguiria ter feito o que eu fiz. E assim como eu, várias outras pessoas podem encarar seus medos. Vejam só essa cena. A melhor estratégia é aquela que dá certo para você. Vamos lá. Essa estratégia minha dá certo. Talvez o medo de tentar, de sair da sua zona de conforto ou de conhecer o desconhecido seja algo apenas criado na sua mente, mas que se torna um grande obstáculo com o passar do tempo, se isso não for solucionado ou for superado. Enfrente seus medos, enfrente suas dificuldades, vá de encontro ao que te abala e tente superar. Se você tem um medo que pode ser superado e transformado em uma linda história depois, não custa nada tentar. Veja eu vim para a Europa completamente despreparado, com uma passagem de ida e volta para 15 dias, achando que ia dar certo tudo. Depois de muito tempo, muitos acontecimentos, muita dificuldade, eu comecei a conseguir colher resultados. Eu cheguei a passar fome, passar dificuldade, mas hoje em dia as coisas estão dando certo. Dinheiro na mão, dinheiro na conta, trabalho certo, minhas coisas acontecendo, uma possibilidade de me organizar para voltar para o Brasil. Era isso que eu queria trazer com esse vídeo. Esse vídeo é uma motivação para as pessoas que estão com medo, que não estão acreditando nos seus sonhos.
Não deixe o medo eliminar a vontade de sonhar ou de viver. Enfrente seus medos, se levante e vá em busca dos seus objetivos. Apenas você vai conseguir realizar seus sonhos, os seus sonhos que estão na mente, que pode sair dela e ter um potencial enorme de crescimento. Eu acredito muito em você. Veja o meu exemplo, um cara normal que se organizou e saiu do Brasil, está começando a conhecer o mundo agora. Europa, depois voltar para o Brasil, depois ir para outros lugares. E é um grande conhecimento, um grande aprendizado fazer tudo isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Deixa o like que talvez você já tenha se esquecido. Vídeos assim demoram muito para ser editado e transformado em ótimas mensagens. E é por isso que eu agradeço cada ato de gentileza que você puder fazer. E nos vemos nos próximos vídeos. Fica bem, sucesso na sua vida.